Já cheguei. Estava ocupado a fazer uma coisa. Sim, meu aprendiz. Acho que nós todos vimos que coisa era essa. Ei, quando a natureza chama, até o lado negro tem que obedecer. Olha, vamos lá despachar, sim. O Capitão Quinn e o Tenente Calmeirão vão pôr a parte às últimas maquinações dos nossos inimigos. Capitão, faça favor. Ora bem, a situação é de veras complicada. O General Ferrer, o general mais graduado do alto comando inimigo, está entregerado na principal base da República. Tem um autêntico exército a protegê-lo. E mais reforços bem a caminho. Estamos em inferioridade numérica de 8 para 1. Meu senhor, os números do tenente não estão exatos, mas ele apanhou o espírito da coisa. Os números estão a favor deles, mas há maneiras de contornar isso. Presumo que tenhas um plano, Queen. Ora bem, para maximizar as nossas hipóteses, temos que levar a cabo 3 ataques simultâneos. Um ataque destruirá o gerador da base deles. Outro sabotará os campos de força do espaço-porto deles, para evitar a chegada de mais reforços. E o último porá em fuga os regimentos mais fracos do exército inimigo. Cá para mim parece-me bastante simples. O Quinn vai coordenar a partir da base e tu lideras o ataque a partir da frente. Para além disso, decide tu como atribuir as tarefas. Ou seja, o mesmo de sempre. Mas não te vamos chatear, adeusinho. Senhor, se me permite a ousadia, O que se passa, Queen? Sabes que podes falar à vontade. é que, tratando-se de uma batalha tão importante, talvez os elementos femininos da equipe pudessem usar uma indumentária mais apropriada. Mas você já me viu bem as gajos. Não diga que você também pensa dessa maneira, Tenente. Eu não, senhor. Acho que temos a ouvir o que é que as miúdas têm a dizer acerca disto. Jesus, diz-me lá o que é que tu achas. Mestre, olha que eu treinei muito para ter essa barriguinha linda assim. Olhem, eu sei que fico muito bem com esta fatiota, é verdade. Mas também ando a rapar um bocadinho de frio. Isso para mim já me chega, senhor. Está bem, Queen. Não queremos ofendê-lo. Obrigado. Jeza, empresta-te o antigo uniforme à Vete. Sim, mestre, sem problema. Finalmente vou poder voltar a enfrentar inimigos que me olhem diretamente na cara. Na Academia City em Corrigan nunca me disseram que ia ter que gerir conflitos destes. Podemos então passar à atribuição de tarefas. Eu sou a melhor escolha para a linha da frente. Você precisa de um soldado. Eu discordo. Na minha opinião, a Jeza é que devia ir consigo. Ela pode usar os seus poderes para ver no coração dos inimigos e identificar as fileiras mais fracas. Quero os poderes da Jeza comigo no campo de batalha. Não vou desapontar, mestre. Meu senhor, então falta selecionar entre o tenente e a Vete para lidarem com o gerador ou o espaço-porto. Se as armadilhas que protegem o gerador não forem destruídas a tempo, você estará sob fogo de artilharia constante dentro da base. Tenente, já que neguei a sua preferência, escolha dentro destes 2 assaltos qual o que pretende. Eu sei como é que funciona o sistema da República. Posso sabotar o campo de forças. E eu consigo sabotar as minas e armadilhas do gerador com os 2 olhos fechados. Mas vou manter eles abertos mesmo assim. Se o tenente não conseguir bloquear o campo de forças do espaço-porto a tempo, você vai enfrentar os reforços do general dentro da base. Não se preocupe comigo, capitão. As tarefas foram distribuídas, senhor. Assim que conseguir romper a linha da frente, invada o quartel-general do general Ferrer à vontade. Vamos lá começar esta guerra, senhor. Um discurso para as tropas? Meus amigos, nós somos do lado negro. Somos maus. É o que somos. É o que se espera de nós. É o nosso papel na galáxia. Mas os nossos inimigos fazem ainda pior enquanto dizem que fazem o bem. Essa hipocrisia acaba hoje e acaba aqui. Eu confio em cada um de vocês. Sigam-me para a vitória. Se isso não foi inspirador, não sei o que será. Boa sorte, senhor. Eu vou coordenar os ataques à distância. Não se preocupe, capitão. Os soldados da série vão cuidar disto. Podemos passar pelo McDonald's primeiro? Este atacador já me está a chatear. Bem, vamos lá começar. Alguma dica, mestre? Bem, Jeza, nós somos do lado negro, por isso. Mata tudo. Mestre, esse aqui ficou paralisado. É do medo, deixa eu estar. Estes já estão. Porra! O soldado acertou-me. Eu já dou conta dela, mestre. Nossa, não é uma sonda não. Então isto demora. E agora, mestre? Agora temos que subir estas escadas. Porra, espécie com o Jesus Braga. Olha, cá estão mais daquelas sondas. Aí acertaram-me. Deixa-me cá tomar balanço. Não se mexa ou eu digo para não se mexer outra vez. Não, só estás a levar um coisinho. Calhar é melhor deitar-te no chão e fingir-te morto, não? Bem pensado.
tropas já estão a chegar. Vamos lá invadir esta cena. Alerta geral, o inimigo foi avistado. Olha ali, é o gajo da cantina. Pobre diabo. Jason, achas que parece racista quando digo que estes soldados para mim parecem todos iguais? Por acaso eu sou um bocado, sim. Mas sabes que eu não sou. Eu faço ponto de honra a odiar toda a gente de igual modo. Estás em franca inferioridade numérica. Não vais invadir o quartel do General Ferrer. Retira imediatamente. Jeza, usa os teus poderes para analisar as fileiras inimigas e achares o elo mais fraco. O prazer é meu, mestre. A maior parte destes cães transborda força e convicção. Consigo sentir ódio, alguma fome e vontade de morrer pela República. Ah, calminha aí. Aqueles ali, atrás do gajo da cantina, foram recrutados à força. De certeza que fogem se o ataque se centrar neles. Lidera o assalto contra os recrutas, Jeza. Fales fugir. Obrigada, mestre. Homens, ataque comigo! Recrutas do caraças. Ainda somos muitos. Ataque geral. Fica com esse, eu vou a este. Porra, já estou a pegar fogo. Quanto chão. Já foste com os porcos, cagão. Agora a ver se tens algumas notícias. Senhor, tenho notícias das outras frentes. Apraz-me informar que o gerador da base inimiga foi destruído. A Vete passou pelas armadilhas deles como se fossem brinquedos de criança. Pelo que ela me disse, parece que mais ninguém seria capaz de fazer o mesmo. Parece que sempre vou ter que levar aos casinhos em Nashada. Ela bem adora o seu póquer. Já agora lembre-se de não lhe dar a chave da nave. Com o gerador em baixo, o senhor já não vai ter que se preocupar com o fogo das torres automáticas. Na outra frente, o Tenente Calmeirão foi capaz de sabotar e trancar o campo de forças do espaço-porto inimigo. Eu sabia que ele era o homem certo para o trabalho. Sim, quer-me parecer que por baixo daquele exterior insubordinado se esconde um bom soldado. Vá, admita. Uma parte de si esperava que o Tenente falhasse. Eu jamais permitiria que os meus sentimentos pessoais se pusessem no caminho da vitória. Ora bem, quando os reforços do Ferrer chegarem, vão ficar presos no espaço-porto e não vão poder interferir no combate. Que cambada de tansos. Ainda assim, a guarda de elite do general guarda o caminho até ao centro do comando. Eles são de veras formidáveis. O perigo só torna as coisas muito mais divertidas. Nesse caso, vai divertir-se para além do normal. Pois, mas é que ser normal não é o meu ponto forte. Já tinha reparado, mas também tenho más notícias. As más notícias a mim alegram-me sempre o dia. Parece que o fulano da nossa cantina desertou para o lado do inimigo e parece que levou com ele o segredo da receita da feijoada mexicana. Já vimos esse gajo, esquece-o. Nesse caso, não há mais nada a assinalar. Tem o caminho aberto. O general inimigo está à espera. Boa sorte. Anda, Jeza, eu já ali embaixo. Ora, aqui estão as torres desligadas porque a Vete deu cabo do gerador. E ali há pouquíssimos guardas porque o Tenente Calmeirão bloqueou os reforços. Então vamos a isto. Vais levar camoca. Oh, sacana, tira-me para trás. Já vou, mestre. Dá porra aos meus cornos. Isso, o gajo tem uma camada de todo o tamanho. Já aqui estou, mestre. Cá está o raio do atacador outra vez. Ora bem, ali está o general e os guardas. E ali está uma escada. Cá vamos nós. Está na altura de juntares ao resto da troika, Ferrer. Olha que não. Depois de você ter dado cabo dos meus colegas, eu percebi que a minha única hipótese era atrasá-lo. E a minha aposta deu resultado. Com esses fundos em contas offshore, podemos financiar armas de primeira qualidade construídas no planeta Alemanha. Chegou a vingança da Troika
E não há nada que possas fazer contra o sistema bancário e financeiro. Pois fique sabendo que um Lord Sith nunca perde a compostura. Inimigo avistado, armas ativadas. Tu já viste bem aquilo? E não podemos conversar acerca disto? Conversações. Sim. Sei muito bem no que é que isso vai dar. Mas nós cá temos já uma regra. Não há reestruturação. Sabe, eu já lutei contra droids antes. Mas como este não enfrentaste, não. Isto é produto da tecnologia dos planetas mais avançados. Essa é que é essa e não há volta a dar. É essa indústria e esses serviços que são pagos com o dinheiro que é tirado dos planetas mais pobres. E só com a aceitação deste sistema de coisas é que se poderá ter paz na galáxia. A paz é uma mentira. É ingênuo e patético, Sith. Seja no Império, seja na República, seja onde for, nós bancários e financeiros safamos-nos sempre. Droid, ataca com tudo. Iniciando combate. Toma, desgraçado. Já aqui estou, mestre. Ui, que grande. Mestre, o senhor está-me a atrapalhar. Está bem, vou para este lado. Cuidado, Jensen. Ele está todo a forte e feio. Já vem com os maiores, mestre. Pois, eu não preciso ouvir isso. Ai, deteste quando me acertam na cara. Fico sempre com os olhos a arder e com o cabelo todo sujo. A sério, Jensen, cala-te. Continua a dar-lhe. Ai, já não me estou a sentir bem, mestre. A sério, Jensen, aguenta que já está quase. Também já ouvi isso muitas vezes. Ufa! Este atacador está mesmo a irritar. Foste vencido, general? Eu não acredito. Tanto esforço, tanta austeridade e tantos cortes. E no fim foi tudo de balde. Mas se a primeira não se consegue, tentas outra vez, não é? Pelo menos enquanto ainda há fundos nos offshores. Então tchauzinho. Mais devagar, general. Bem pensei que podia tentar fugir. Posso sempre contar consigo, Queen. Tomei a liberdade de cobrir todas as saídas. Está bem, horrendo. Podem colocar-me numa prisão de luxo para colarinhos brancos. Mas sim, e não quer mais nada. Já que quer um colarinho, eu dou-lhe um colarinho. É bom ver que os generais também se cagam todos quando morrem, como aos outros todos. Parece que está na hora de recolher o lixo, não é assim? Sobra sempre para nós. Parabéns pelo sucesso da sua missão. Ter dado cabo do plano da Troika é uma vitória incrível. Está claro que você é o futuro do Império. E espero que conte comigo entre os seus aliados mais próximos. Sinto muito elogiado, mas olha que eu gosto de gajas, está bem? Se quiser ajudar-me, esteja à vontade, mas nada de confusões, entendido? Oh, sim, claro. Pode contar com isso. E como amostra de boa vontade, ponha o Tenente Calmeirão sob o seu comando. Ele vai ser valiosíssimo no seu domínio pela galáxia. Para mim tudo bem. Já não estou aqui a fazer nada. É muito simpático da sua parte, general. Você está destinado para coisas maiores, tenente. Ao meu serviço poderá desenvolver todo o seu potencial. Fico-lhe muito agradecido, senhor. Ponha-se em forma, tenente. De volta à nave, vamos falar do seu corte de cabelo não regulamentar. Mal posso esperar. E o que é que fazemos agora, mestre? Não há mais ninguém para a gente matar? A nossa missão aqui em Taris acabou. Agora vamos voltar para a nave. Então podemos ir comer uma feijoada? Opa, isso é que não. Raio da gaja. Mestre! Cala a boca. Mestre, só queria dizer, espero que esteja a passar um bom dia e que não esteja com vontade nenhuma de nos ativar. Isso ainda vamos a ver. Mas onde é que se enfiou toda a gente? Não tenho bem certeza, mestre, mas acho que alguns estão no pronto de carga. Já agora, durante a sua ausência, dei uma nova camada de tinta aos seus aposentos. A mesma cor de sempre, mas mais fresca. Ai.
o que é que vocês dois estão aí a fazer? A Vete deu cabo da consola a jogar ao Guitar Hero. Ah, pois estou a jogar Call of Duty. Isso não corresponde à verdade. Corresponde sim. Não. Olha, corresponde a isso. Olha, eu tenho outras coisas para fazer. Não me lembro bem é o quê. Mestre, reservei para si a melhor cápsula de salvamento. E ele, obviamente, foi destruído com a nave. Oh, pelo amor da força. Ah, e mestre, a sua aprendiz queria falar consigo. Está bem, vou já ter com ela. Está bem, vamos lá ver o que é que esta quer agora. Com a minha sorte ainda me quer matar ou qualquer coisa assim. Obrigado por me conceder esta audiência, mestre. Só demora um instante. Antes de mais nada, gostava de lhe agradecer por me ter levado nesta missão consigo. Gostei muito. A sério. E tu portaste muito bem, Geza. Obrigada, mestre. Mas a missão acabou por ser uma revelação. Acabei por me aperceber que a minha estima por si me põe em conflito com os preceitos do modo de vida Sith. É esperado que uma aprendiz eventualmente tente derrubar o seu mestre. Comigo nunca vai ter que se preocupar com isso. Julgas que eu sou parvo para ser enganado por uma carinha larocas? Olha que eu não nasci ontem. Não, meu mestre. Estou a falar a sério. Eu juro. Sim, claro, eu sei. Eu estava só a testar-te. A minha convicção é verdadeira. Não consigo imaginar a galáxia sem o senhor a liderar-me através dela. Também não é preciso ser tão ameixas. Desculpa a pieguice. Eu sei que não fica bem, mas é assim que eu me sinto. Então obrigado na parte que me toca. É tudo. Obrigado por esse tempo, mestre. Mas porquê é que este capuz não para quieto na minha cabeça? Bem, vou mas é dar as boas-vindas ao tenente. Mestre, esqueci-me de lhe dizer. Durante a sua ausência preparei um novo menu para seu prazer culinário. Santa paciência. Onde é que está aquele gajo? Ah, está ali ao fundo. Tenente, seja bem-vindo. Senhor, já arrumei as minhas tralhas. Bela nave. O capitão já me informou. Agora eu é que sou responsável pelas armas pesadas. Salvo seja. Mas preferia receber as minhas ordens assim. Tem algum problema com o capitão? Estes gajos dos regulamentos irritam-me, caralho. Já o general Magriço também era assim. O inimigo acabou por fazer muito mais estrago do que o que eu fazia. Ele não julgava que um soldado era capaz de pensar. Mas eu provei que ele estava errado. Pois não penso demasiado. Então aqui volta e meia temos muitas missões suicidas. Essas são as minhas favoritas. Afinal, eu sou um gajo do norte, caralho. Então estamos conversados. Deixe-me fazer as coisas à minha maneira e vai ter resultados. Esperemos que sim. Está porcaria deste capuz outra vez, pá. Está pior que o atacador. Mestre, Porra, o que é agora? olha, acho que tem uma chamada do Darth Varas. Ah, é verdade, rápido. Chama toda a gente. Ó pessoal, venham cá todos. Estão-me a ouvir? Hello, está aí alguém? Este atacador, pá. Aprendiz, cujas dizer seja o que for. Já fui informado do teu sucesso. Isto de ser o chefe dos serviços secretos e ter uma data de despesa de trabalhar para nós, quer dizer que acabamos por saber sempre as coisas todas. A propósito, não vais gostar de saber quanto é que vais ter para a IRS este ano. Não me diga uma coisa dessas. Olha, para ver se começas a pedir facturas. Facturas? Vejo que não usa o novo acordo ortográfico. Não posso dizer que esteja espantado. Olha, e tu também não, que eu saiba. Mas adiante sim, que não te vamos chatear. Ora bem, o teu desmantelado plano da Troika foi absolutamente exemplar. A continuar assim, has de converter no terror desta galáxia. Não admira? Eu às vezes já acordo à meia-noite aos gritos e banhado em suor com medo de mim próprio. A revelação do plano da Troika vai ter um grande valor propagandístico para o Império. E por conseguinte deixou a República muito mal vista. No entanto, também importa que eles não repitam a mesma coisa e consigam novos fundos antes de rebentar a guerra outra vez. Tens a certeza que além dos generais também deste cabo de todos os oficiais da República que sabiam disto? Não ficou um coração a bater. Tens certeza? De corações percebo eu, tenho 2. Ai, olha, não estou interessado nas particularidades da tua fisionomia, está bem? Certeza, hoje são muito interessantes. Hoje não, obrigado. Já que dizes que não sou ninguém, tudo bem. Mas olha que o orgulho pode levar uma pessoa a enganar-se, hein? Se eu tivesse sentido humor, até achava piada a isso. Pois, olha, já que é assim, vou dar pessoalmente conta desta missão ao Imperador. Então dou os meus cumprimentos ovelhadas. Ok. Olha-me caraças este gajo, pá. Sim, pelas minhas contas ele já deve ter para aí uns 1000 anos. Aliás, ele e você devem se entender lindamente. Aposto que os partem de jogar à sueca. Olha, mas é a caminho, ó coisinho. E vai treinando a tua tripulação também para precisar de ti outra vez, está bem? Tchauzinho. Sim, vá com força. Meu senhor, não sei como explicar, mas estou com uns calafrios de maus pressentimentos, como se nos tivéssemos esquecido de alguma coisa. Eu só sei que alguém, prometeu levar-me aos casinhos em Narshada. Ou alguém, vai ficar sem truca-truca muito tempo, mesmo.
Não se preocupe com isso, senhor. Não ficou nada para trás. Eu tratei disso. Eu concordo com o soldado, mestre. Não temos mais nada para fazer aqui. Vamos procurar inimigos no outro lado. Também acho que não temos mais nada a fazer aqui. Vamos embora.